a expansão da consciência, a evolução do indivíduo e as doenças. E a confusão que pode acontecer nesse processo. Fique atento. É o que iremos tratar hoje. Este vídeo faz parte da playlist O Ser Humano e Suas Dimensões. É o 4º vídeo da série. E não se esqueçam, estamos com uma meta para alcançarmos 1000 inscritos no canal. Precisamos de vocês para poder alcançar essa meta. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal. Humildemente venho pedir essa ajuda. Tairek aqui. Você pode ter ficado um grande período ou períodos intermitentes doente e não conseguiu entender direito o porquê isso estava acontecendo com você. A base para entendermos melhor o que eu irei explicar é que a doença é um processo psicossomático. Como que eu poderia colocar para vocês? Quando você ainda está num momento, numa circunstância sua, que você só tem a visão material das coisas, às vezes fica muito mais fácil para você resolver o que está acontecendo com você. Mas você só estará tratando a questão do sintoma e não estará tratando muitas vezes a causa do problema. E uma coisa que sempre me foi colocado nesse meu processo de trabalhar em vários locais espirituais, em cirurgia, em atendimento e coisa do tipo, é que sempre nos era colocado que, independente do que constatássemos em outros planos, deveríamos não nos abstermos do atendimento físico, ou como o pessoal fala, o médico da matéria. Não podemos nos abster de forma alguma do tratamento feito na medicina convencional. Inclusive, dependendo do estágio que a doença está, os processos fitoterápicos não resolvem. Só um tratamento alopático, que é a medicação convencional feita pela indústria farmacêutica, é que será a solução para o que está acontecendo. Então, em hipótese alguma, podemos nos colocarmos na condição que um tipo de tratamento invalida outros tipos de tratamento. Muito pelo contrário, os tratamentos são complementares. Ficou claro isso para você? O tratamento é complementar, não é único. Se eu estiver fazendo um tipo de tratamento, eu não devo fazer o outro. Não. Você pode tomar teu chazinho, você pode ir na Umbanda, no Candomblé, no Centro Espírita, no pastor evangélico com os padrões que ele tem. Não importa qual que é o padrão. Se é islâmico, o que é. Mas o tratamento convencional alopático não deve ser evitado. O processo, às vezes, ele alcança muitos estágios, ou vai subindo de estágio, que leva a um agravamento da situação. E só a alopatia resolve. No corpo físico. É claro que se você está tratando o sintoma, o que está acontecendo, tudo. Você, em hipótese alguma, você, mesmo com teus guias espirituais, teu pastor, o que quer que seja, não se esqueça que ele não é Deus. Não vai ter graça. Existem estágios para as coisas. Só quando nós estamos no estágio muito leve, uma doença, só no estágio inicial de uma doença, e dependendo da doença, se ela não tem caráter genético e outras coisas, piriri pororó, que um fitoterápico irá resolver. Muito inicial. Então, nunca se dispensa um médico da matéria, um médico físico da medicina convencional. Nunca. Inclusive,
Mesmo que você esteja só no plano físico, não esteja ainda em estudos avançados evolutivos e coisas do tipo, você pode ter confusão mesmo não tendo conhecimento expandido ou uma parte de conhecimento expandido. Você pode confundir o sintoma de uma doença com outra doença. Então você precisa também, nesse caso, procurar um médico da matéria, da ciência biológica, da medicina convencional. Você não pode esquecer dele. Vou dar um exemplo bem prático. Você pode estar achando que está com gripe, mas você está com uma doença reumática, só que no estágio inicial. Então você deve procurar um médico mesmo quando está gripado, porque a origem, a gripe vem por causa de deficiência imunológica, um vírus te pegou, invadiu o seu organismo, e a doença reumática é um excesso de defesa imunológica. E ela, no estágio inicial, muitas vezes, confunde a pessoa. A pessoa achando que ia lá na farmácia e tomava uma injeção tríplice, curava a gripe. Não, ele só estava dando uma aliviada na doença reumática, no estágio inicial. Temos que tomar cuidado absoluto com nossas decisões como tratar uma doença. E não podemos fugir do atendimento médico. Ponto. Então, o primeiro passo é procurar o médico. E a partir da pesquisa desse médico, ou de até mais de um, dependendo do caso, se você não sentir confiança no que esse médico está falando, você deve analisar. Bom, eu não estou doente, então quais são as outras possibilidades se eu não tenho doença física? Aí eu começo minhas pesquisas. Eu vou para um estudo mais avançado em outros níveis. É a minha expansão da consciência. Aí eu vou procurar expandir o meu conhecimento, inclusive uma das coisas que tem aquele famoso ditado, né, que fala que uma pessoa só sai do estado dela dormência consciencial normalmente pela dor. É a doença. A doença nos leva a estudar o que está acontecendo. Vamos agora elaborar melhor para vocês entenderem a expansão da consciência em relação aos sentidos. Sentidos. Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho uma tabela com os níveis básicos sensoriais das pessoas. O primeiro nível é os 5 sentidos. Então a pessoa sabe se ela está estável ou não, inicialmente pelos 5 sentidos. Depois, ela expandindo a sua consciência, nós temos a expansão da aura, a sensibilidade áurica, nós temos a sensibilidade dos chakras e a intuição. Vamos falar desses 4 tipos. Então, uma pessoa, ela tem que tomar cuidado para não se confundir. Você tem que tomar cuidado para não confundir essas 4 questões. Porque a pessoa acha que o problema dela é espiritual, mas o problema dela é genético, que não deixa de ser espiritual. Não deixa de ser espiritual, que ele pode estar trazendo uma carga kármica dos ancestrais dele. Mas o tratamento começa, dependendo do estágio que está, em tratar o corpo físico. Mas a solução está na alma. Tudo começa pelo corpo físico. O que acontece? Nós temos 5 sentidos, temos a aura, temos os chakras e a intuição. Sempre, quando sentirmos alguma coisa além dos 5 sentidos básicos, nós devemos fazer uma pesquisa no nosso entorno, no seu entorno, inclusive, para saber se não estamos confundindo os 5 sentidos pensando que são expansão de consciência. Então, senti cheiro de tal coisa, senti uma dor, senti isso, senti aquilo, eu tenho que pesquisar o meu entorno. Pesquisar.
para ver se eu não estou tendo distúrbio mental, em primeiro lugar, achando que eu sou uma coisa e sou outra. O que quer dizer isso? É você ter plena consciência de quem você é. E sem estudo, você não terá consciência de quem você é. Quando eu falo dos itens 2, 3 e 4, que são aura, chakras, intuição, a minha percepção dos sentidos vai além da natureza humana e unitária. A expansão da consciência é também a expansão dos dons, que são o item 2, 3 e 4. Inclusive, para você entender um pouco melhor o que são esses 3 itens, aqui em cima, no card, tem uma playlist falando do corpo humano e suas dimensões, para poder entender melhor. Aí você entenderá que muitas vezes você pode estar tendo uma percepção de uma doença e ela não é sua. Ou você está tendo percepção de uma emoção e ela não é sua. Por isso que é de suma importância você saber quem você é. Se você não souber quem você é, quando você tem uma expansão de consciência, você fica perdido. Pode até passar por louco. É muito interessante isso. Fique atento com suas percepções. Tratamento. Quando eu vou fazer uma pesquisa no meu entorno para entender o que está acontecendo comigo, eu tenho que verificar se eu não estou estressado, eu tenho que verificar se eu não tenho problema de relacionamento, se meu modo de viver não está na hora de ser alterado, a minha parte emocional. E também o relacionamento profissional. Todos esses casos que eu levantei vão gerar um agravamento psicossomático. E o que o corpo está te pedindo é uma mudança da forma de fazer as suas coisas. O seu corpo está te pedindo para você mudar a forma de ser. Enquanto você vai fazendo o processo de mudança na sua forma de ser, você deve fazer o tratamento necessário alopático para aliviar os sintomas. Mas se você não fizer uma mudança na tua forma de se relacionar, como você mantém a sua vida, o problema não irá sumir, só vai continuar. Com o passar do tempo, a dose das medicações irão aumentar. Isso só é um vendaval com data e hora marcada na sua vida, uma tempestade. Porque tem uma hora que não tem medicação que resolve a mesma coisa. Quando você tem um câncer, o máximo que pode ser feito por você, se você não entender o que acontece com você, é aumentar o grau de morfina, porque já tomou conta do seu corpo. Mas nunca se deve abrir mão do tratamento alopático, do médico humano, em hipótese alguma. O que você está fazendo nesse tratamento é ganhar tempo para começar a mudar. Mas se você não começar a mudar, a próxima carga vai vir mais pesada ainda. O que você não pode é confundir as coisas. Nem que achar que tudo é físico e nem achar que tudo é espiritual. E eu falo isso por mim, por você. Eu não quero ver, eu não gostaria de ver você passando pelo que eu passei. Pois, aos 30 anos, eu já comecei a ter muitos processos de gripe, toda hora dor no corpo, e só o pessoal me tratando com corticoide e com anti-inflamatório. Gripe, antiviral, coisa do tipo. E na realidade, eu tinha um processo de artrite reumatoide grave, que entrava em determinados momentos em remissão e voltava. Depoimento. Olha como que o negócio é complexo. Isso que eu estou contando para vocês. Quando eu saí do último trabalho espiritual meu de cirurgia, calhou nesse período em que eu saí da cirurgia espiritual, eu estava passando por um tratamento com uma médica ortomolecular.
ainda eu estar numa iniciação minha de cabala, de teurgia, inclusive, também. Eu acabei tomando esses metais como homeopatia. Mas eu já estava num processo infeccioso da artrite reumatoide. Eu não sabia, pois eu tinha passado, inclusive, uma trombose bacteriana, de origem bacteriana, e aí eu acordava de manhã com as mãos totalmente travadas, nessa condição aqui, ó. Eu levantava assim. Só lá para as 16, 18 horas que as minhas mãos esticavam. Fiz algumas procuras, algumas discussões, passei por uma série de lugares e acabei indo na reumatologista. E aí o agravante, não tinha traços nos exames de reumatológicos de eu estar com doença reumatológica, mas eu estava com todas as juntas inchadas. Aí foi feito uma ultrassonografia e constatado que eu estava num processo de artrite reumatoide. Houve uma melhora inicial, tive que passar a tomar um remédio biológico para tratar dessa artrite reumatoide grave, porque eu já estava há mais de 2 anos tendo dores que melhoravam, mas nunca ficavam boas. Sempre tinha que tomar um corticoide. Chegou um ponto que nesse último verão que teve agora, que foi extremamente forte, que aí atacou de vez a artrite reumatoide. E inverno, verão, tudo misturado, sobe, desce, sobe. Eu não conseguia mais levantar da cama. Aí juntou ainda para agravar a doença o estresse, porque essa nova atividade de filmes, de vídeos no YouTube, me colocou numa condição que eu tinha que ter toda hora cumprindo data, horário para entregar vídeo, e aí virava uma loucura. Aí o meu estresse aumentou mais ainda, aí a doença imunológica atacou mais forte ainda, porque a artrite reumatoide é uma doença de caráter imunológico. É o corpo comendo você mesmo. É o próprio corpo te comendo ele. Então, eu fui obrigado a dar um basta em tudo, reavaliar toda a circunstância para retomar as minhas atividades. Então, mudei a forma de fazer vídeos, mudei a forma de me relacionar com as pessoas, mudei tudo. Mudei tudo. Porque senão eu ia continuar morrendo. E ainda não é minha hora de morrer. Você precisa se conhecer. Senão você não sabe qual que é a sua hora. Mas é uma coisa que nós sabemos. Uma hora nós iremos morrer. E o que mais pegou nessa história, como eu sempre fui uma pessoa extremamente forte energeticamente, a minha energia balanceava as minhas deficiências físicas, ou mentais, ou emocionais. Ela corrigia. Conclusão. Normalmente, a confusão do que você está sentindo, do que você está avaliando, ela está acontecendo porque você realmente não tem consciência de quem você é. Lembre sempre disso. O princípio básico para essa confusão acabar é se questionar do que você acha que você sabe. Ter consciência. Aí você começará a resolver seus problemas de doença. E o orgulho é o ponto básico como véu que te impede de ver o que realmente é a realidade sua. De qual é a sua realidade. Então, são 2 linhas que não podem ser esquecidas. A linha do autoconhecimento, para você saber quem você deve ser, o que você veio aprender e o que você veio fazer. Porque se você não souber isso, meu amigo, minha amiga, você não sabe o que está acontecendo com você. E o que você tem que fazer para contornar o que está
acontecendo de errado ou fora do planejado com você mesmo. Porque se você está bravo com o trabalho que você está fazendo, você está no trabalho errado. Se você está num relacionamento e não consegue evoluir com ele, ou ficar trocando toda hora de relação com todo mundo e nunca para em lugar nenhum, você entendeu o que é isso. Você precisa entender se você começa a gritar com os outros. Você entender se você não é um manipulador. E aí vai a evolução. O autoconhecimento, saber quem você é um passo necessário para entender o que o teu corpo está falando para você. Se você não entender isso, vai voltar a ficar doente. E, acima de tudo, não esquecer que você se encontra no plano físico. Então você deve fazer pesquisa do seu entorno para entender os sinais melhor. E não se confundir. E, acima de tudo, é importante dialogar com outras pessoas para uma troca de experiências, para entender o andamento da sua vida. E você só pode falar do que você sabe e do que você viveu. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, pois preciso de você. Grande abraço, cantante. Tairek aqui. Até a próxima.